Queridos irmãos, saúde e paz. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Sabática. E nós já estamos aí na lição número 11, que eu espero que você tenha estudado, ou se você não tem a lição, vamos trabalhar em cima da segunda carta de João. É a menor carta, com 13 versículos apenas, e a continuidade daquilo que João vem desenvolvendo na primeira carta, nos capítulos anteriores, nos 5 capítulos. E hoje nós vamos falar sobre o evangelho vivido na vida do cristão. Os temas são redundantes no decorrer da nossa caminhada aqui e trabalham muito a essência do amor, do compromisso com a palavra de Deus, de estarmos fiéis e perseverantes. E João, então, continua a sua jornada. Ele vai escrever essa carta mais ou menos pelo ano 85 depois de Cristo e nos traz grandes desafios para a nossa vida. E fala sobre a admoestação de amor, fala sobre a advertência aos falsos mestres e fala sobre alegria e verdade. Nesse nosso estudo, então, nós vamos enfatizar a importância das cartas, não somente de João e todas as outras, que era a ferramenta dele educar o seu povo. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo com a tecnologia diferente, que faz com que você tenha condições de aprender a palavra do Senhor, naquela época através de cartas. Então João, assim como todos os outros apóstolos, faziam isso de uma forma muito corajosa e muito importante. Ele começa aqui a sua carta falando de uma senhora eleita. É interessante, irmãos, que existe um debate sobre quem é essa senhora eleita, para quem ele estaria escrevendo essa carta. Então, a primeira é que ele estaria escrevendo para a própria igreja de Cristo, o corpo de Cristo, de um modo geral, não é? E a segunda estaria escrevendo para uma pessoa, uma senhora eleita. É interessante que a palavra senhora é Kyria, que vem de Kyrios, Senhor. E em segundo poderia ser em terceiro poderia ser uma carta anônima, que poderia ser para qualquer senhora eleita e cristã. Vale ressaltar que aquele tempo que eles viviam era um tempo de perseguição, não existia liberdade plena de você viver o evangelho. Tanto é que João é martirizado, ele foge para a ilha de Patmos depois, no final da sua vida, aí que ele vai escrever Apocalipse. Então havia, sim, códigos, nuances interessantes no texto, porque aquele que ia receber a carta sabia. Tanto é que em 1 Pedro 5,13, quando ele vai escrever também, Pedro diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Ou seja, era a igreja reunida na casa de alguém. Então, assim como nós temos igrejas co-irmãs, nós temos a Convenção Batista Carioca, nós temos a nossa Associação Oeste, então nós temos a Igreja Batista Suburbana, que além de nossa filha é nossa co-irmã, e poderíamos usar o termo de co-eleita também. Então, João, na sua introdução, começa a falar sobre essa eleita, sobre essa pessoa, sobre esse grupo de pessoas. E no texto que nós temos aqui, que nós lemos aqui, quando ele fala: a senhora eleita aos seus filhos, a quem amo na verdade. Então, ele ao mandar essa carta, o remetente então é o presbítero ou o ancião, então era aquele que era o responsável pela igreja de Cristo. No caso hoje nós usamos mais a expressão pastor para nós batistas, mas a expressão presbítero ela é correta também. Então ele fala aqui dos seus filhos, é como se João tivesse encontrado com pessoas e diz assim: a quem amo na verdade, não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Aí no 4 diz: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, porque eles estão andando na verdade. É interessante, irmãos, que é muito bom na nossa vida cristã, e você já viveu isso, quando a gente convive com pessoas num determinado período da nossa vida e de repente precisa mudar de lugar,
vai para uma outra cidade, vai para um outro país, vai para um outro bairro, vai para uma outra igreja, e de repente você encontra com pessoas que foram adolescentes, jovens, foram batizados junto com vocês, conosco, melhor dizendo, e aí, quando você encontra com a pessoa, fala assim, nossa, quanto tempo eu não lhe vejo, como é que você está? Ele diz assim, eu estou firme, andando na verdade com Jesus. Foi isso que João também vivenciou e estava mandando essa carta. E ele fala então aqui, irmãos, do amor sempre, que é a virtude cristã suprema, que ela só tem sentido na prática. A vida cristã, ela é prática. Não é isso? O nosso discurso é muito bonito, o discurso religioso é muito bonito, e você pode de repente ver muitas pessoas discursando por aí, mas vale ressaltar que é só no dia a dia é que nós vamos vivenciando isso. Quando nós pensamos na presença de Jesus na igreja em nós, que é a última promessa dele, ele disse que estaria conosco todos os dias, então através do seu Santo Espírito eu e você podemos amar de forma incondicional o amor de Cristo e andarmos na verdade como ele andou ou como ele era a verdade. Quando nós olhamos aqui para esse estudo, a autora, então, irmã Eva, vai, nessa lição, falar sobre 3 conselhos que essa carta nos traz. O primeiro conselho é: continue no que vocês aprenderam. Então, nos versículos 5 a 7, nós encontramos aqui, quando ele diz assim, estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E esse é o amor, que andemos em obediência a seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, continue a caminhada do aprendizado inicial. Lá, o alicerce, lá os rudimentos que nós já falamos na lição passada. Então é um mandamento, não é uma sugestão que João está dando, é algo que ele recebe do Senhor Jesus. E a gente, lá no capítulo 13, Jesus diz do Evangelho de João, que foi ele quem escreveu. Então esse amor vai se evidenciando através da nossa relação de amor fraterno uns com os outros. Então o primeiro conselho, continue. Ele está falando de amor, mas logo no versículo 7 ele fala assim, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Ele já estava, irmãos, orientando, alertando aquele povo diante da sua igreja, a senhora eleita, diante, mais uma vez, das heresias e dos falsos mestres, que esvaziavam a graça do Senhor, que esvaziavam o sacrifício de Jesus, o amor de Cristo. E com isso, as pessoas se desviavam, aqueles que não tinham um relacionamento profundo com o Senhor. Então, a gente tem falado falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, enganadores, anticristos. Mais uma vez ele fala aqui, sempre lembrando você o quê? Que o prefixo anti significa oposição a Cristo, ou no lugar de, ou seja, no lugar de Cristo. Ou seja, tira o sacrifício de Jesus da cruz, tira a graça para lá, a gente cria um cabedal de conhecimento, e eu já preguei sobre isso também, e aí a gente vive dentro dos nossos afazeres religiosos, conquistando a salvação, que é impossível disso acontecer. E aí, irmãos, diante disso, a carne toma lugar, e aí também a comercialização da fé. O apóstolo Paulo já lutava contra isso, Pedro já lutava contra isso, quando falava que muitos viriam e mercadejariam a fé. Ele está falando, queridos, no 1º século. Nós que estamos no 20º, já estamos no 21º, para dizer a verdade, falar de mercadejar a fé, você vê todos os dias. Agora então, com o coronavírus aí, não é isso? Eu fico carente agora desses pastores, apóstolos, bispos poderosos que curam à torta e direito, irem por aí pelos hospitais de campanha, pelas ruas, sei lá o que seja, e curar as pessoas do Covid-19.
e dizer o seguinte: não, você está curado, você não vai ter mais febre, o seu pulmão vai ser... Cadê esse povo? Nós sabemos que tem todo um sistema religioso, manipulação, e nós encontramos na vida de Jesus, na própria vida dos apóstolos, quando falava de cura e de milagre, era algo instantâneo, era algo visível, era algo extraordinário. Estou lendo o livro de Atos, e lá pelo capítulo 3, aquele milagre lá no templo na chamada Formosa, quando aquele paralítico levanta depois de 40 anos, quando Pedro e João simplesmente, em nome do Senhor Jesus, a gente não tem ouro e prata, mas o que tem a gente te dá. Ele levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Reflexão, exortação para nós nos dias de hoje. Então, o primeiro conselho, continue naquilo que você aprendeu. O segundo conselho é: estejam atentos aos falsos mestres, que eu já dei essa introdução. Então, o alerta de João é contra as investidas desses falsos mestres. E você já foi vítima deles? Você já foi vítima de pastores, evangelistas, missionários, igrejas à torta e direito por aí, de gente que mente, que manipula a palavra de Deus, que se aproveita da sua fragilidade? Hein? É muito complicado, não é isso? Quando é que a gente consegue não ser enganado por esses? Conhecendo a palavra, nos mantendo firmes nos primeiros ensinamentos recebidos pela palavra do Senhor. Então, eu e você precisamos estar alertas a isso. Ele diz no versículo 8, de 7 diz, como eu falei dos muitos enganadores, ele fala do anticristo, ele diz assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Ou seja, eles precisavam estar atentos, olhando por eles mesmos também, daquilo que já tinha sido alcançado. Quantas vezes, irmãos, talvez o irmão ou a irmã que está há muitos anos na igreja, já foi pioneiros em trabalhos de plantação de igreja, congregação, missão, cultos nos lares. Eu vivenciei tudo isso na minha vida, nesses 50 anos. E aí, eu já ajudei a plantar a igreja, eu já ajudei a revitalizar igrejas, mas já vi pessoas destruindo. Por causa de heresias, por causa de vaidade, por causa de avareza, por causa de interesses pessoais. Então, a palavra do Senhor continua viva. E aí os ensinamentos são atraentes, eles são sutis. Mas aí, irmãos, a palavra do Senhor nos traz sempre uma boa notícia de que nós que trabalhamos com o Senhor, o nosso trabalho, ele não é vão. Ele diz assim: vocês serão recompensados. Receberemos um galardão de Deus, além de irmos para o céu. Veja bem, a salvação é algo diferente do galardão, porque a salvação é um ato soberano de Deus, fruto da graça. Você está cansado de me ouvir falar isso. Não existe esse negócio de eu aceitei Jesus, eu me converti, eu que escolhi Jesus, porque eu achei Jesus maneiro. Isso não existe. Isso é um ensino filosófico humanista que tira a graça do Senhor. A gente está falando de salvação na eternidade. Deus quis te salvar. Porque só Deus sabe. E você e eu precisamos agradecer todos os dias. Agora, galardão e recompensa é algo que a gente vai receber fruto do nosso trabalho, da nossa obediência e santidade na terra. Como Deus é bom. E isso vai ser no céu. Certo? A gente não está falando de nada terreno. De nada aqui embaixo, não. É lá em cima. Então, essa boa notícia é que a gente vai caminhar. A má notícia é que a gente, como eu falei, tem que tomar cuidado para não perder o que ganhou, os hereges à nossa volta, e entendendo sempre que a plenitude, irmão, será na glória, na eternidade. Eu e você vamos passar por altos e baixos no sentido da nossa experiência de fé, de lutas. Talvez você esteja passando, independente do coronavírus, né, que tem assustado a todos nós. Chegamos aí a 6.000 mortes essa semana, no dia de hoje, para dizer a verdade, e a cada 5 dias esse negócio está dobrando. Independente desse contexto hoje, desse cenário difícil, tem outros problemas que você já vivia antes. Fases que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer, mas sempre olhando, irmãos, para a eternidade. Perseverando na sã doutrina, como eu falei na última lição. Se existe sã doutrina, existe uma doente. A palavra sã ou são significa saúde.
e Deus vai conosco. Em terceiro e último lugar, irmãos, o terceiro conselho é: tenha atitude contra esses falsos mestres. Ou seja, para que não sejamos fisgados, ou para que você não seja fisgado, nós temos que ter postura. No versículo 10 e 11, nós encontramos então quando ele vai dizendo assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo não vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Palavra forte, palavra pesada. O saudar aqui não é dar um tchauzinho, oi, ô fulano, ô Beltrano, não. Qual era o contexto aqui? As pessoas, naquela época, ficavam mais nas casas dos outros. Não existia hotel, pousada, nada disso. Os viajantes, no contexto aqui de cristãos e obras missionárias, ficavam na casa da pessoa. Então, a orientação de João era que, em terceira João também vai ter esse evento, outra situação, e a gente fala isso no próximo sábado. O que vai acontecer? Você toma cuidado para você não receber gente na sua casa que não caminha com Jesus, não comunga com o Evangelho da Graça. E aí você está dando espaço, você está patrocinando, porque se você deixa ele ficar na sua casa, você dá comida, você dá bebida, você dá dormida, ele toma banho. E aí você está dando força a pessoas que usam da heresia para enganar as pessoas. Então a hospitalidade precisa ser uma característica nossa de cristãos, mas um alerta que João fazia era contra esses mentirosos que iam de casa em casa. Então, costurar esse tipo de relacionamento era perigoso. Então, dar apoio logístico para quem prega a mentira, nós não podemos. Então, precisamos tomar cuidado com livros que a gente compra, de quem a gente compra, quem é o autor, o que ele está ali. Depois eu vou indicar um livro muito bom para vocês. A gente tem que tomar cuidado. Nós, que também somos cidadãos na terra, temos que tomar cuidado com o recurso financeiro que nós temos. O que nós estamos patrocinando? Cantores, novelas, filmes, ideologias, livros, tantas outras coisas que o dinheiro santo nosso, que é de Deus, muitas vezes patrocina e a gente diz, não tem nada a ver. João está dizendo que tem muito a ver, e é uma advertência muito severa, e ele diz assim, olha, não saúdem, não sejam participantes das obras malignas. Por quê? Porque é algo do diabo. Se não está ensinando as coisas de Deus, está ensinando as coisas das trevas. Então, o apóstolo João orienta a sua igreja, orienta as suas ovelhas, para que eles pudessem estar atentos nesse propósito de fazer à vontade. Então, tratar com honra esse tipo de gente, não devemos. A gente respeita as pessoas. Vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho, um apologista, um apologeta do Evangelho, na crítica de falsos pastores, mestres e falsas igrejas que estão por aí deturpando o Evangelho com um bando de politiqueiros que querem seus planos de poder. Então, precisamos de muito dinheiro, lógico, né? Lembrando que essa Covid-19 aí, nós já vamos para 8 domingos com as igrejas fechadas, domingo agora, muitas vão fechar. Essas igrejas mercado, essas igrejas fast food da fé, eles vão fechar. E talvez isso tudo também seja um movimento de Deus para haver uma peneira, né? Uma depuração disso tudo, diante de tanta mentira que tem sido pregada em nome de Jesus, né? Nós vamos ter muito discernimento nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, nesses movimentos heréticos, tome cuidado. Então, a gente precisa, com tranquilidade, com sabedoria, viver esse relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, quando João vai ensinando por carta, ele vai mostrando o seu relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Queridos irmãos, a obediência, ela faz com que eu e você sigamos em frente. A obediência nos fortalece. A obediência faz a gente ir além.
e a gente é protegido por muitas coisas. Nós estamos usando muito uma palavra, e eu vou pregar sobre isso domingo, mas faço aqui só um parênteses aqui muito rápido. Quarentena. O que significa os 40 dias na Bíblia? Agora, na prática, quarentena significa um tempo de mudança, que pode ser juízo, pode ser tentação, pode ser recomeço, pode ser de vitória, pode ser de derrota, pode ser de fortalecimento. Então, no nosso caminhar de obediência, nessa quarentena, a ordem é fique em casa. Isso é padrão para qualquer tipo de virose. Das mais simples. Fulano está com uma gripe. Então não deixe ele ir lá na minha casa, ir lá na casa do parente. Lembra dos piolhos? Não é? Quando, não sei se hoje costuma se ter, mas na minha época tinha muito e era um sufoco. Meu cabelo sempre foi assim, grande como vocês, muito cabelo, e quando era garoto, e quando a gente sabia que alguém estava com piolho, um dos colegas, fulano lá filho da cicrana, está com piolho, então a gente não ia lá. Então a quarentena, o isolamento é a obediência para que nós não sejamos contaminados. Na palavra do Senhor, é não sermos contaminados com os falsos mestres, não deixarmos de viver o amor de Cristo e não deixarmos de vivermos aquilo que Deus quer para mim e quer para você. E a leitura do versículo 9 diz assim: tudo vai além do ensino de Cristo e não permanece... Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Preste atenção, irmãos. Quem permanece no ensino, esse tanto tem o Pai como o Filho. Queridos irmãos, nessa lição que vai fortalecendo todas as outras nessa revelação progressiva de Deus, no caso aqui usando o evangelista João ou o apóstolo João escrevendo essa segunda carta, eu e você precisamos continuar firmes, caminhando juntos. Então, quando nós pensamos na vontade do Senhor, quando nós pensamos na palavra de Deus, eu e você precisamos colocar na peneira de Deus. Nem todo orador refinado sabe o que está falando. Às vezes tem muita gente aí que tem um bom palavreado, mas fala mentira. Queridos, finalizando o estudo deste sábado, ainda lendo outro texto que diz assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos no Pai. Que eu e você continuemos firmes andando na verdade e trabalhando para continuar salvando outros e fortalecendo outros nessa jornada tão bonita que a gente vive na Terra. Amém? Então, 2 palavrinhas para você. A primeira é a seguinte: no próximo sábado eu vou dar a aula da lição 12 e 13 para a gente fechar esse trimestre. Ok? E aí nós vamos começar, eu não sei se vocês estão vendo ao contrário aqui, porque o vídeo ele fica inverso, Revista Atitude, e a gente vai trabalhar o Sermão do Monte. Deixa eu botar aqui numa posição melhor que você veja aqui por causa da iluminação, ó. O Sermão do Monte. E nós vamos trabalhar aí mês de maio, junho, e não sabemos quando a gente vai voltar para a Escola Bíblica Dominical, em loco, lá na igreja, então a gente continua com a nossa caminhada digital aqui, aos sábados, para melhorar sempre a sua rotina de estudos. E aí o seguinte: pastor, mas como é que eu vou ter a revista? Então nós estamos preparando material digital que todos vão receber. A gente vai publicar no Notícias da PIB, no meio da semana, na quinta-feira, melhor dizendo, de cada semana. Você então vai ler a lição e no sábado a gente vai estar junto, ok? Só que é para o próximo sábado. Próximo sábado a gente vai estudar 12 e 13 e depois a gente vai seguir com essa daqui. Queria dar uma sugestão de livro para você. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um clássico da literatura cristã de Charles Sheldon, best-seller. Fala aqui de eventos de pessoas que no seu dia a dia
precisaram tomar decisões muito importantes, sempre fazendo essa pergunta, não é? Em meus passos, o que Jesus faria? Hoje, queridos, com o Covid-19, com esse ambiente todo de pandemia, o que Jesus faria? A gente pode pensar nisso. Depois eu vou trabalhar um pouco mais sobre isso. Ok? Então, que Deus continue abençoando você. Amanhã, se Deus permitir, estaremos virtualmente juntos no culto da manhã, às 10 horas. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Siga o protocolo, queridos, do Ministério da Saúde, que ensina isolamento. Nossos cultos continuam suspensos. O governador, né, prorrogou essa quarentena até dia 11 de maio. E nós vamos seguir tudo isso. Acompanhe as notícias. Não se desespere. Não fique angustiado. A gente está sofrendo sim, sem dúvidas. Só essa semana foram 3 famílias de pessoas amigas que ficaram de luto, sem contar nossas igrejas, não é? Mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem o mover de Deus, que a gente precisa com obediência, humildade, singeleza no coração, interpretar e entender tudo isso. Tá bom? Que Deus te abençoe e juntos vamos conhecendo a palavra do Senhor, juntos vamos fortalecendo uns aos outros, vivendo tudo que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu em Cristo Jesus, assim que João falou através dessa carta, a senhora eleita, ou seja, a todos nós eleitos em Cristo, unicamente pela bondade, misericórdia e graça do Senhor. Amém? Até a próxima. Fique na paz.